Texto da Palavra de Deus servirá de base para o estudo dessa noite. Se encontra em Gênesis, capítulo 12, os versos 1 a 3. Declaram: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nesta noite, eu gostaria de trazer um tema que é bastante conhecido, mas que muitas vezes nós destacamos, por exemplo, na experiência de Abraão, o sacrifício que foi para ele, a prova dura que foi, o ato dele, então, ter que aparentemente sacrificar Isaac. Aparentemente, Deus estava pedindo aquilo, ele foi até as últimas consequências e Deus, então, segurou o seu braço, então, no momento em que desferiria aquele golpe fatal naquele jovem. Mas uma prova antes disso, e que não foi uma prova simples, é a da sua vocação, do seu chamado. Então, quando nós analisamos a dificuldade que foi para ele esse primeiro passo, e daí vem justamente ele ser chamado pai da fé desde esse momento, em que ele vai para uma terra estranha pela fé, abandonando os familiares. Mas antes de entrarmos diretamente neste ponto da experiência de Abraão, vale lembrarmos de que linhagem ele vinha, de que contexto nós temos toda essa história. Eu vou compartilhar com os irmãos aqui na tela os textos que serão lidos, os irmãos vão acompanhar comigo. Aqui em Gênesis 4:26 nos fala o seguinte: quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho, chamou de Enos. Nessa época, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Então, quando nós vemos esse texto, é um tanto misterioso esse texto, mas podemos entender que aqui, a essa altura, começou a formação da igreja. Porque o que acontecia? Antes disso, nos primórdios, então, havia as famílias. A igreja eram as famílias, não havia necessidade de outra forma. Mas, à medida que foi aumentando a população, e dessa forma também aumentando aqueles incrédulos quanto a Deus, começou a se juntar para invocar o nome do Senhor as pessoas. Isso na época, então, a partir do filho de Sete, na época de Enos, como relata. E assim, nós temos vários da linhagem santa de Sete que se destacam, como o próprio Enoque, Matusalém, até chegarmos em Noé. E com Noé, então, e sua família, eles são os únicos que são salvos, estavam vivos por aquela ocasião. Naqueles 120 anos de pregação de Noé, vale destacar que houve conversos que faleceram e não entraram na arca. Mas alguns também tinham aceitado a mensagem de Noé e voltaram atrás. Não permaneceram na confiança durante aqueles 120 anos de pregação. E nós temos, então, depois do dilúvio, o povoamento da terra novamente através dos 3 filhos de Noé, Tem, Cã e Jafé. Da linhagem de Sem, que se destaca, então, uma linhagem que deveria dar prosseguimento ao conhecimento verdadeiro de Deus. E nós temos aqui em Gênesis 11 vários textos que nos falam sobre isso. Nós temos, então, aqui a sequência dos filhos, então, aqui depois de Sem, vem Arfaxade, depois de Arfaxade, Selá, depois de Selá nós temos Eber, alguns acreditam que daí viria o nome Hebreus,
é uma das possibilidades deste, então, descendente de Sem. E vale lembrar também que o termo que é falado em relação ao preconceito, à perseguição aos judeus, muitas vezes é dito de antissemitismo, uma referência a serem filhos de Sem, semitas, portanto. Aqui, na sequência, Eber gera Peleg, Peleg gera Reu, Reu gera Serug, Serug a Naor, Naor gera Terá. Então, Terá vai gerar aqui um filho também que tinha o nome de seu pai, Naor, e também Abraão e Harã. Nós temos aqui 3 irmãos aqui, filhos de Terá. E eles, então, nós temos a questão de Harã, um desses irmãos de Abraão, que gerou a Ló, que irá dar prosseguimento à jornada juntamente com Abraão, como bem sabemos. Aqui é destacado um fato que, com certeza, se não inédito, muito raro àquela altura, com certeza, de ocorrer, então, a morte de Harã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Aqui nós vemos realmente essa situação de que o filho morrendo antes do pai. Não é destacado por quê, mas dá a impressão que não seria no caso de um assassinato, alguma coisa assim, mas no caso justamente de, por causa de alguma doença, algo que tirou a vida de Harã antes, então, do tempo. E na sequência aqui nós temos ainda: tomou Terá Abraão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã, e habitaram ali. Aqui é um ponto que nós vamos destacar na sequência, que parte da jornada de Abraão se inicia ainda com seu pai, Terá. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Então vamos para alguns comentários que vão nos ajudar a entender o contexto desta época e os acontecimentos. Nós vamos ver aqui no Patriarcas e Profetas, a partir da página 125, algo sobre isso. Diz assim: depois da dispersão de Babel, a idolatria tornou-se novamente quase universal, e o Senhor deixou afinal os empedernidos transgressores que seguissem seus maus caminhos, enquanto escolheu a Abraão da linhagem de Sem e o fez guardador de sua lei para as gerações futuras. Abraão tinha crescido em meio de superstição e paganismo. Mesmo a casa de seu pai, pela qual o conhecimento de Deus tinha sido preservado, estava a entregar-se a influências sedutoras que os rodeavam e serviram a outros deuses em vez de Jeová. Mas a verdadeira fé não devia extinguir-se. Deus sempre preservou um remanescente para o servir. Adão, Sete, Enoque, Matusalém, Noé, Sem, em linha ininterrupta, preservaram de época em época as preciosas revelações de sua vontade. O filho de Terá se tornou o herdeiro desse sagrado depósito. A idolatria acenava-lhe de todo lado, mas em vão. Fiel entre os infiéis, incontaminado pela apostasia prevalecente, com perseverança apegou-se ao culto do único verdadeiro Deus. Perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que o invocam em verdade. Salmo 145, 18. Ele comunicou sua vontade a Abraão e deu-lhe um conhecimento distinto das exigências de sua lei e da salvação que se realizaria por meio de Cristo. Então, aqui vemos o nível em que estava espalhada a apostasia, a idolatria, e mesmo na casa de Terá, onde deveria estar sendo preservado puramente a fé,
nós vemos que o próprio Abraão teve seu crescimento naquela família rodeado de superstição e paganismo. Então, estava numa situação complicada aquela família. Nós vemos aqui no comentário bíblico, também, volume 1, página 1092, nos fala que naquela época a idolatria estava se introduzindo rapidamente, conflitando com o culto ao verdadeiro Deus. Abraão, porém, não se tornou um idólatra, embora seu próprio pai estivesse vacilando entre o culto verdadeiro e o falso, e falsas teorias e práticas idólatras estivessem misturadas a seu conhecimento da verdade, Abraão se manteve livre desse comportamento irracional. Ele não se envergonhava de sua fé e não fazia esforço algum para ocultar o fato de que sua confiança estava em Deus. Edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Gênesis 12, 8. Então, que situação de nós vermos uma dualidade. Ao mesmo tempo que queriam ser fiéis a Deus, fiéis a Jeová, também queriam seguir a fé pagã. Duas coisas, ora agradando um lado, ora agradando o outro lado. E diz que Abraão, então, viu que isso era um comportamento irracional. E ele não se envergonhou de sua fé. Nós vamos ver aqui na continuação sobre a bênção que foi dita a Abraão. Foi feita a Abraão a promessa de uma posteridade numerosa e de grandeza nacional, promessa especialmente acatada pelo povo daquela época. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E a isso acrescentou-se essa certeza, mais preciosa do que todas as outras para o herdeiro da fé, de que o Redentor do mundo viria de sua linhagem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Contudo, como primeira condição de cumprimento, deveria haver uma prova para a fé. Um sacrifício foi exigido. E sobre esse particular, mais uma vez aqui no comentário bíblico, 1092, nos fala que Cristo disse aos fariseus: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. João 8,56. Como Abraão sabia da vinda do Redentor? Deus lhe deu luz com respeito ao futuro. Ele anteviu o tempo em que o Salvador viria à Terra, tendo sua divindade velada pela humanidade. Pela fé viu o Redentor do mundo vir como Deus em carne, viu o peso da culpa ser erguido de sobre a raça humana e ser colocado sobre o substituto divino. Então aqui nós encontramos mais uma vez tais detalhes maravilhosos que a Bíblia ela contém uma revelação bastante resumida e Gênesis passa de uma história para outra rapidamente e através das palavras de Cristo recuperamos então qual foi o alcance da revelação a Abraão quando foi dito que de sua linhagem viria o Redentor. E foi explicado então qual seria essa missão desse Redentor realmente, como se daria. Também esse texto nos mostra claramente a divindade de Cristo. Nós encontramos aqui que quem viria como Redentor do mundo era o próprio Deus em carne. Nós vemos que é o substituto divino que recebeu o peso da culpa que cabia ao ser humano. Na continuação, agora voltando aos patriarcas e profetas, nós encontramos o seguinte relato. Veio a Abraão a mensagem de Deus: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. A fim de que Deus o pudesse habilitar para a sua grande obra, como guardador dos oráculos sagrados, Abraão devia desligar-se das relações de sua vida anterior. A influência de parentes e amigos incompatibilizar-se-ia com o ensino que o Senhor se propunha a dar a seu servo. Agora que Abraão estava, em sentido especial, ligado ao céu, devia habitar entre estranhos,
Seu caráter devia ser peculiar, diferindo de todo o mundo. Ele não podia nem mesmo explicar sua maneira de proceder, de modo que fosse compreendido por seus amigos. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente, e seus intuitos e ações não eram entendidos por seus parentes idólatras. Então, realmente, era necessária essa separação, senão Abraão não alcançaria o projeto que Deus tinha para a sua vida. Não estaria apto para tal. Essa influência que os parentes e os amigos acabavam exercendo haveria, então, de atrapalhá-lo. Por isso que foi exigido este passo dele. Na sequência, nos diz ainda: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Hebreus 11:8. Aquela obediência expedita de Abraão é uma das provas mais notáveis de fé a serem encontradas em toda a Bíblia. Para ele, a fé era o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. Confiando na promessa divina sem a menor garantia exterior de seu cumprimento, abandonou o lar, os parentes e a terra natal e saiu sem saber para onde, a fim de seguir aonde Deus o levava. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Então, aqui foi um passo de fé notável, um dos exemplos que nos são deixados. Não é apenas mais tarde na experiência com Isaac, como vimos, mas aqui nós encontramos já essa obediência pronta que Abraão teve em cumprir o propósito de Deus para a sua vida, abandonando o seu lar, seus parentes, as suas comodidades em sua terra natal, na Mesopotâmia, naquela terra juntamente com os caldeus em Ur, e vamos ver como que foi esse avanço até Harã, também como vimos no texto bíblico. Estava a caminho de Canaã, não ainda chegando exatamente no lugar que Deus tinha por propósito que ele se estabelecesse naquela região. Não foi uma pequena prova aquela que foi assim submetida a Abraão, nem pequeno sacrifício que dele se exigira. Fortes laços havia para o prender ao seu país, seus parentes, seu lar. Ele, porém, não hesitou em obedecer ao chamado, não teve perguntas a fazer concernentes à terra da promessa. Se o solo era fértil, o clima saudável, se o território oferecia um ambiente agradável e proporcionaria oportunidade para se acumularem riquezas. Deus falara e seu servo devia obedecer. O lugar mais feliz da terra para ele seria aquele em que Deus quisesse que ele se achasse. Que bela frase para refletirmos. Então, de estarmos no lugar que Deus quer que estejamos. Esse deve ser para nós o lugar mais feliz em toda a terra. Aqui, então, na sequência, ainda nos diz: muitos ainda são provados como foi Abraão. Não ouvem a voz de Deus falando diretamente do céu, mas ele os chama pelos ensinos de sua palavra e acontecimentos de sua providência. Pode ser-lhes exigido abandonarem uma carreira que promete riqueza e honra, deixarem associações agradáveis e proveitosas, separarem-se dos parentes para entrarem naquilo que parece ser apenas uma senda de abnegação, dificuldades e sacrifícios. Deus tem uma obra para eles fazerem, mas uma vida de comodidade e a influência de amigos e parentes embaraçariam o desenvolvimento dos traços essenciais para a sua realização. Ele os chama para fora das influências e auxílio humanos e os leva a sentir a necessidade de seu auxílio e a confiarem nele somente, para que ele possa revelar-se-lhes. Quem está pronto ao chamado da providência para renunciar planos acariciados de relações familiares? Quem aceitará novos deveres e entrará em campos não experimentados, fazendo a obra de Deus com um coração firme e voluntário, considerando, por amor a Cristo, suas perdas como ganho? Aquele que deseja fazer isso tem a fé de Abraão, e com ele partilhará daquele peso eterno
de glória muito excelente. 2 Coríntios 4,17, com a qual as aflições deste tempo presente não são para comparar. Romanos 8,18. Aqui vemos mais uma vez que em nossos dias também Deus chama pessoas para uma vocação, um chamado específico. E deste modo pode ser necessário que esses abandonem as suas antigas associações, seus parentes e amigos, também abandonem muitas vezes uma carreira promissora que envolveria prestígio e riqueza, para então se volverem para o avanço da obra de Deus. Aqui agora falando nesse parágrafo final da família de Abraão e o que aconteceu então, exatamente, diz assim: a chamada do céu primeiramente viera a Abraão enquanto ele morava em Ur dos Caldeus, Gênesis 11:31. Em obediência à mesma, ele se mudou para Harã. Até este ponto, a família de seu pai o acompanhou, pois juntamente com sua idolatria, uniam-se ao culto ao verdadeiro Deus. Ali permaneceu Abraão até a morte de Terá. Apenas sepultado seu pai, a voz divina mandou-lhe que prosseguisse. Seu irmão Naor com a família apegaram-se a seu lar e seus ídolos. Além de Sara, mulher de Abraão, apenas Ló, filho de Harã, falecido havia muito, optara partilhar da vida peregrina do patriarca. Foi, contudo, uma grande multidão a que partiu da Mesopotâmia. Abraão já possuía extensos rebanhos e gado, que era a riqueza do Oriente. Estava cercado de numeroso grupo de servos e agregados. Estava ele a partir da terra de seus pais, para nunca mais voltar, e levou consigo tudo o que tinha, a sua fazenda que haviam adquirido, as almas que lhe acresceram em Harã. Gênesis 12:5. Entre essas, achavam muitos que eram levados por considerações mais elevadas do que as de serviço ou interesse particular. Durante sua permanência em Harã, tanto Abraão como Sara haviam levado outros à adoração e ao culto do verdadeiro Deus. Estes apegaram-se à casa do patriarca e o acompanharam à terra da promessa, e saíram para irem à terra de Canaã e vieram à terra de Canaã. Gênesis 12:5. Maravilhoso esse relato final aqui. Nós vemos que até certo ponto a sua família quis acompanhá-lo, mas em Harã falece o seu pai, e nós encontramos aqui o seu outro irmão, Naor, que um tinha falecido, que era o pai de Ló, mas Naor, então, ainda vivo, decidiu, então, não prosseguir no caminho, mas deveria, então, ficar lá, naquela terra de Harã, porque achou, então, que já era o suficiente o avanço que ele tinha feito e estava envolvido na prática de ídolos também, é como aqui foi dito. Nós encontramos nessa situação, na continuação, uma revelação que muitas vezes passa despercebido de nós. Servos que quiseram acompanhar Abraão, diz que não era por interesse de riqueza ou coisa, mas sim porque durante aquela permanência em Harã, foram levados à adoração e ao culto do verdadeiro Deus. E dessa maneira, então, decidiram acompanhar Abraão pela fé também à terra da promessa. Que maravilhosa influência Abraão e Sara exerceram, então, sobre esses que tomaram a decisão de ir com eles, enquanto que, por outro lado, pessoas da família não aceitaram, então, essa trilha que seria, então, desconhecida, só a providência de Deus sabia até onde os levaria. Então, esta era a mensagem que gostaria de passar nessa noite, e nós encontramos nesses relatos que podemos ver realmente como que é o propósito de Deus na vida, não só de Abraão, não só dos antigos patriarcas, mas Deus ainda pede que nós, em nosso tempo, exerçamos fé, uma fé que se traduz em obras correspondentes. Nós encontramos
nessa experiência a junção de fé e obras, oração e ação, na experiência de Abraão. E a sua fé foi aperfeiçoada à medida que ele praticava as boas obras. E assim como um barco que precisa dos dois remos para ir avante, Abraão foi avante para essa experiência, de maneira que, então, apesar de alguns percalços pelo caminho, que outra oportunidade podemos comentá-los também, nós vemos que a cada passo, então, Deus está disposto a abrir o caminho para Abraão e ensinar algo que ele achava que poderia já ter alcançado toda a luz, mas tinha muito mais a ser revelado, a ser compreendido. Que Deus abençoe a todos nós também hoje e tenhamos o desejo de ter como pai da fé Abraão. Amém.